Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Vou pausar as histórias por alguns minutos só para conversar com vocês. Creio que tenha gente confusa, não entendendo muito. Então assim, falamos do início de tudo, a primeira facção do Brasil, seu surgimento, quem fundou e o porquê da fundação. Explicamos também o traficante que se destacou, com respeito de sua comunidade, por seus parceiros no crime e até por rivais. Mas ao contrário dele, agora vamos falar de um que era respeitado mais pelo medo, muito temido em sua época, Irapuã David Lopes, conhecido como Gangan, que dominou por anos o tráfico no complexo do São Carlos na região central. Nos anos 80 e 90, Gangan era considerado um grande traficante do Rio de Janeiro, que agia com muita violência em sua comunidade. Era respeitável ou sofria consequência, não tinha essa de segunda chance. Para aterrorizar seus rivais, ele fez uma tatuagem no braço de um demônio. Com seus feitos ele chegou até ganhar um programa especial na Globo, no programa Linha Direta. O Gangan saiu do Morro da Serra em Madureira, e foi para o Morro do São Carlos a pedido do traficante Adilson Balbino, o chefão da época. Há quem diga que ele traiu Balbino, arquitetou sua morte e se tornou chefão no Morro do São Carlos na Marra. Muitos falam do traidor por ter feito isso com Orlando Jogador, mas até hoje isso acontece, e na época era com mais frequência, e o que poucos sabem é que o Orlando Jogador fez a mesma coisa, com seu então chefe, traficante conhecido como China. Mas voltando pro Gangan. Ele como chefão no entendo começou a ter grande influência na facção Terceiro Comando que estava expandindo na época, a facção que teve como líder o próprio Balbino. Gangan aterrorizava na região do Estácio, Catumbi e Rio Comprido, e gostava de invadir os territórios do Comando Vermelho. As comunidades do Zinco, Mineira, Prazeres, Escondidinho e Tijuca no geral, eram os mais afetados pelos baques do Gangan. Com suas invasões, ele conseguiu tomar o Zinco das mãos do Comando Vermelho. Quando o EI começou a arquitetar uma nova facção, o ADA, o Gangan foi um dos chefes que mais apoiou essa nova união criminosa, e certamente saiu do TC e virou o ADA. Na discussão da união entre as facções TC e ADA, novamente, a voz do Gangan ganhou o peso na decisão, resultando numa união história de facções no Rio de Janeiro. No Morro do São Carlos era levantada a bandeira TCE-ADA, e todos respeitavam essa decisão entre os líderes das duas facções. Na separação, depois da morte do Embango I e das brigas entre o Linho, Bebê e Facão, o Gangan ficou ao lado do Linho na discussão, mas por outro lado, tentou continuar com a união em Parada de Lucas, que sempre foi reduto histórico do Terceiro Comando. Os traficantes da Parada de Lucas o respeitavam, mas por estar sempre na comunidade, no meio da briga entre TC e ADA, acharam que o Gangan poderia aplicar um golpe interno em Lucas, e foi avisado que se aparecesse novamente, a Parada de Lucas iria abrir guerra com ele. Na tentativa de retomar o Morro do Dendê das mãos do recém-criado TCP, o Gangan foi responsável por ajudar o traficante Noquinha, expulso pelos traficantes Bizulai, Fernandinho e Gil, integrantes do TCP. Vou resumir esse acontecido e apresentar a história do Claudeci de Oliveira, conhecido como Noquinha ou Noca. Integrante da facção Amigo dos Amigos, ADA, e ex-chefe do tráfico no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. Noquinha é um dos poucos traficantes antigos do ADA que ainda está vivo. A vida inicial criminosa do Noquinha iniciou suas atividades na Ilha do Governador. Na época do poderoso Romildo Souza da Costa, conhecido como Miltinho do Dendê, o todo-poderoso no complexo do Dendê. Para falarmos do Miltinho, devemos citar o conhecido Bonde dos Estevos e os principais traficantes desse grupo, que eram os bandidos Neto, Marcelo Russo, Bizulai, Alemão, Bunca e PQD etc. Resumindo, a situação atual do Dendê só aconteceu depois que o Miltinho largou o tráfico, e a maioria dos membros do Bonde dos Estevos foram mortos ou presos. O sucessor do Miltinho no Dendê era o seu irmão, o traficante Ronaldo Souza Costa, o Ronaldo do Dendê.
Naquela época o Noquinha ocupava o cargo de gerente no Dendê, e também era uma época que já estava disseminada a União TCEada dentro das cadeias, que aos poucos saiu para as ruas. Dendê tinha fortes ligações com o grupo do Hernaldo Pinto de Medeiros, o chefe do tráfico no Morro do Adeus e idealizador do ADA. Era normal ver bondes de comunidades como o Morro do Adeus e São Carlos, curtindo bailes no Morro do Dendê no final dos anos 90 e início dos anos 2000. No Dendê existia o grupo do Noquinha e o grupo do Marcelo PQD, outro traficante responsável pelas bocas de fumo na Ilha do Governador. Bem como ainda existia traficantes remanescentes do bonde dos Estevos, entre eles, o traficante Edson Francisco Alves, o Bizulai. O grupo do Bizulai tinha as suas preferências pelos membros do terceiro comando, e fortes ligações com a Cari, Bebê e Facão. Mas nessa época, o mandatário era o Noquinha, que assumiu o cargo de frente do Morro do Dendê, sendo odiado e respeitado pelos moradores. Noquinha atuava no estilo antigo de chefe. Assistencialista nas horas que deveria ser, respeitador nas horas que deveria ser, e também muito matador quando era necessário. Nos antigos bailes funks no Morro do Dendê, sua área vivia rodeada de belas mulheres, e também pelos comparsas de outras facções, como os chefes do Morro do Adeus, que na época eram gerenciados pelos bandidos DJ e Jacaré. Além da forte ligação que o Noquinha tinha com os principais chefes do ADA, entre eles, os traficantes Ganga, Linho e Sassá. Os problemas do Noquinha aconteceria após a separação da União TCEada, mas antes. Noquinha salvou a vida do Fernandinho, quando era chefe do tráfico no Dendê. O Noquinha salvou a vida do traficante que depois viraria seu algoz dentro da comunidade. O traficante Fernando Gomes de Freitas, o Fernandinho Guarabu, que atuava na favela do Guarabu, dentro do complexo do Dendê. Fernandinho era filho de um membro do bonde dos Estevos, e desde cedo já atuava no tráfico de drogas na Ilha do Governador. Tinha um temperamento forte, ambicioso e questionador, e esse temperamento quase lhe custou a vida. Nessa época o chefe do tudo ainda era o Ronaldo do Dendê, que apenas deixou os traficantes Noquinha e Marcelo PQD como frentes, podendo organizar em conjunto o Dendê. Os traficantes do Guarabu questionavam essa decisão, e entendiam que mereciam chances para liderar também, pois eram fiéis ao Miltinho do Dendê. Quem encabeçou a rebeldia foi o Fernandinho, que inclusive disse que se precisasse, tiraria um morro do Ronaldo na bala, jargão usado pelos traficantes. Essa frase não repercutiu legal e ele foi rechaçado. Pelas regras do tráfico, o certo era torturar e executar o Fernandinho, e essa hipótese passou pela cabeça do Marcelo PQD, um dos frentes do Dendê. Mas para não causar um desconforto com os membros do Estevos, o Noquinha convenceu em apenas humilhar o Fernandinho no Dendê, para que aprendesse a respeitar a hierarquia. E assim foi feito. Obrigaram o Fernandinho a andar de cueca. Outros dizem que foi calcinha, mas de qualquer forma aconteceu, pelas ruas do Morro do Dendê. Uma humilhação sem tamanho, que futuramente custaria a estadia dos frentes no morro. Em 2000, o traficante Marcelo PQD foi capturado, passando sua responsabilidade para o traficante Bizulai, que aproximou do Dendê os comparsas do Guarabu. Bizulai iria gerenciar em conjunto com Noquinha, assim como o PQD fazia. Mas ambos não se davam, e com certeza seria um problema no Dendê. Em 2002 aconteceu a rebelião de Bangu I, e as mortes dos principais líderes do ADA, bem como o Robertinho, Orelha e Robô. A União TCEada já estava estremecida, por conta de vários bate-bocas entre os traficantes Linho e Facão, que não entravam em um entendimento no Complexo da Maré. Em Costa Barros, Linho entrou também em desacordo com o traficante Derico, Bebê, o chefe do Acari, e faltava pouco para a união se desfazer. De senador Camará, o traficante Robinho Pinga assistia às brigas dentro da união, mas não tomava partido, pois tinha uma ligação familiar com Linho, e não queria ser o fiel da balança. Na Ilha do Governador os problemas eram iguais, mas entre os dois frentes, que também não entravam em entendimento. O Noquinha puxava para o ADA, e o Bizulai para o TC.
Eis que em meados de 2003 a separação aconteceu. Mas em outubro de 2003 o traficante Ronaldo do Dendê foi capturado, deixando o Dendê sem liderança, apenas nas mãos dos frentes. Era a hora do Dendê se escolher a facção. Os frentes teria que escolher entre o TCP ou ADA, pois o Miltinho não queria tomar partido, e o Ronaldo puxava para os amigos dos terceiros. Por outro lado, os traficantes Linho, Sassá e Gangan se aproximaram do Noquinha, apoiando caso for necessário, porque já imaginava que iria acontecer uma guerra. E aconteceu. Bizulai convenceu grande parte do complexo do Dendê em se afiliar ao TCP, mas para isso, precisariam retirar o Noquinha do morro. Bolaram um plano. Avisaram a todos do complexo do Dendê que iria ter uma reunião, e por ordens do Ronaldo e Miltinho, todos deveriam ir desarmados. Como o Noquinha já estava esperando um golpe, ele foi o único que não guardou seu fuzil, e isso salvou a sua vida. O grupo do Bizulai, liderado pelo Fernandinho e Gil, começaram a matar todos os aliados do Noquinha, que nada pôde fazer. Apenas trocou o tiro para sair com vida do Dendê. Buscou um refúgio na Vila do Pinheiro no Complexo da Maré, que na época, ainda era dominado pelo ADA. Abrigado na Vila do Pinheiro e reforçado pelo traficante Sassá, o Noquinha começou a arquitetar um retorno para a Ilha do Governador. O traficante Gangan ficou inconformado com o golpe que o Noquinha levou no Dendê, e também ofereceu ajuda, homens e armas do Complexo do São Carlos. E virou uma guerra sangrenta no Dendê. Noquinha organizou vários ataques no Dendê, invadindo até os bailes da comunidade, atirando em quem tivesse na sua frente. Em uma das invasões, o grupo do Noquinha invadiu o tradicional baile do Dendê, e mataram 8 pessoas, entre elas, apenas uma era trabalhador. Ficaram no Dendê trocando tiro com o grupo do Bizulai até amanhecer, quando foram retirados pela polícia. O desespero para voltar no Dendê era tão grande, que começou a recrutar traficantes do grupo do Bizulai, prometendo dinheiro e cargo no Complexo da Maré. A estadia do Noquinha no Complexo da Maré não foi por muito tempo, porque em fevereiro de 2004 ele foi capturado na Vila do Pinheiro. Ainda pelo reflexo da chacina que aconteceu no baile do Dendê, o Noquinha ficou na mira da polícia por meses. Ele foi acusado de comandar um ataque contra um micro-ônibus da polícia, e nessa ação morreram 3 policiais e 8 ficaram feridos. Era questão de tempo sua captura, e ela aconteceu dentro de uma casa na Vila do Pinheiro, onde estava com a sua amante e não reagiu à prisão. Mesmo detido na penitenciária de Bangu, o Noquinha ordenou um novo ataque no Morro do Dendê no ano de 2010. O responsável pela invasão seria o seu irmão, conhecido pelo vulgo de Negão. A Polícia Civil interceptou os planos do Noquinha e impediu a invasão, prendendo o Negão antes mesmo que começasse a invasão no Dendê. Por muitos anos a importância do Noquinha ficou esquecida nas galerias do ADA dentro de Bangu. Mas com a morte do braço direito do Sassá, o traficante playboy, o Noquinha deverá ganhar esse cargo assim que sair da cadeia. E segundo informações, isso está próximo de acontecer. Caso ganhe a sua liberdade, o Noquinha será responsável em ajudar os comparsas a retomar o Complexo do Maré para o Sassá, que hoje está sob comando do TCP. E futuramente, será ajudado numa possível tentativa de retomar o Morro do Dendê, depois de longos 12 anos. Se vai acontecer, não podemos cravar, pois o mundo do tráfico é uma caixa de surpresa. Só para concretizar a parte do Fernandinho Guarabu, ele era assim o temperamento do Guarabu. Quem ele suspeitava que estava fechando com o ADA, ele matava e nem perguntava muito. Esse temperamento continua até os dias atuais. Ele é um dos traficantes mais procurados do Rio. Tem mais de 10 anos, se não me engano, e uns 15 a 16 que ele está às ruas. Muitos dizem que ele entregou seus chefes e aliados para se tornar o chefão que é hoje. Ele suspeita de tudo e todos. O nome Noquinha é proibido falar no Morro do Dendê.
Mas voltando a falar do Gangan, como pode ver, além de ser temido por rivais e aliados, pelo seu jeito de ser, ele ajudou muitos parceiros do crime, e com visão no tráfico pela facção, ele fazia muitos bailes no São Carlos, pois chamava muitos jovens de vários lugares, e no São Carlos o baile ficou muito famoso, mas em um baile em especial que eu digo, pois era aniversário do Gangan, um dos bailes que mais encheu a comunidade, gente de toda parte, inclusive Macaé, que era dominada por outro chefão temido, conhecido como Rogério Roupinol, mais em frente falarei dele. De Macaé saiu um carro e uma van com jovens para então baile do aniversário, sendo que o carro saiu mais cedo e a van tinha hora marcada. Para resumir a história da van, eles chegaram no pé do morro do São Carlos e tava tendo blitz na entrada, então decidiram dar a volta, subiram o morro por trás, só que viraram para o lado errado, e acabaram subindo que era dominada pela facção Comando Vermelho, rival, e com muito ódio do tal Gangan, os jovens da van foram fuzilados com tiros de 12 pistolas e submetralhadoras, em um tribunal do crime. Falavam que quem não tinha calo na mão de trabalhador era morto. Um dos sobreviventes que fugiu, pulando muros e muros até sair da comunidade da Mineira, e chegou no tal baile e conseguiu avisar o Gangan. O Gangan sempre dava baque na Mineira e região, mas depois desse dia, a Mineira não teve mais paz. Outro fato histórico foi negociar uma entrada da favela da Rocinha na facção Ada, onde negociou diretamente com os traficantes Lulu e Bem-TV, que não queriam entregar a comunidade para o Dudu, antigo dono da Rocinha e integrante do Comando Vermelho. Aceitaram a proposta do Gangan e se filiaram ao ADA, ganhando reforços do complexo do São Carlos, na guerra para evitar uma invasão do Comando Vermelho na Rocinha. Pouca gente sabia disso, mas a Rocinha foi dada pela ajuda do Gangan. A Rocinha era uma mina de ouro, a facção cresceu muito por causa disso. Para começar essa história eu falei do grande e famoso Escadinha, e não foi à toa, pois os grandes chefões dos dois lados, tanto ADA e tanto CV, falam que foi Gangan que ordenou a morte dele. O que aconteceu foi que tinha um bicheiro que deixava máquinas caça-níqueis nas comunidades, e houve um desentendimento entre Gangan e o bicheiro. Parece que Gangan tinha pego as máquinas do julgamento, o tal bicheiro cujo apelido era Maninho. Maninho arquitetou a morte de Gangan juntamente com o Escadinha, que na época estava afastado da comunidade, mas o Gangan ficou sabendo disso antes, e matou os dois antes, só que mataram o bicheiro da cúpula sem autorização dos bicheiros mais antigos é furada. Mas Gangan sabia disso, mas não ligou. Parece que teve um disco denúncia que entregou que Gangan estava na entrada da comunidade desarmado e sem seguranças. Parece que chegaram 4 delegados e mais 5 policiais da DRE, e o mataram. E depois disso foi difícil até dos policiais saírem da comunidade. Se esconderam, pois eram muitos tiros. Tiveram que chamar reforço para BOPE. Gangan morreu em outubro de 2004, em uma operação surpresa da polícia no Morro do São Carlos, ADA. Como já disse, Gangan fez uma tatuagem com o rosto do demônio no braço. O que eu deixei de falar foi que ele tinha boatos fortes que tinha feito pacto com o demônio, e tinha uma guia. Parece que ele fez algo contra com a tal guia. Quem acredita nessas coisas é muita coincidência, não acham? É a DA Vera, mano. É o Gangan que tá mandando. É a DA Vera, mano. Esses são nossos amigos. O resto é o resto. O resto é nosso inimigo. Se revela, vagabundo. Puta que pariu, é a DA Purinho, mané. É a DA Purinho, sim. Vai. Nosso complexo é grande. Bandido e traficante. E o patrão é quem?